Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui iniciando mais uma videoaula, só que vamos entrar na área da teontologia, né? Que é a área onde iremos estudar a respeito do ser de Deus. Só que antes de entrarmos no conteúdo, eu quero trazer uma reflexão bíblica para a nossa vida, né? E o texto que nós vamos meditar hoje se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, que diz a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. Através dessa narrativa bíblica, de uma forma bem simples, nós vamos observar que existe um ser, existe um Criador. De uma forma simples, porém objetiva, nós vamos ver que há um Deus por trás de tudo o que existe. Todas as coisas foram feitas, criadas por Ele. O mundo, o ser humano, não é projeto do acaso. Existe um ser maior, existe um arquiteto, existe o Deus Todo-Poderoso, o Elohim, e o Deus El Shaddai. Então, podemos ver que a criação dos céus, da terra e tudo aquilo que sucedeu logo após o versículo 3 de Gênesis não é coisa do acaso, é obra e criação do Deus Todo-Poderoso. Então, entrando agora nessa aula de teontologia, qual é o significado da palavra teologia ou teontologia? O termo teologia tem várias acepções, podemos dizer assim, né? Onde ela pode ser usada tanto para a doutrina de Deus, como também pode ser usada para a ciência da fé, além de incluir outro significado. O Dr. Lewis Pill Schaeffer criou um novo emprego da palavra ou um neologismo de uma palavra já existente, ou seja, em vez de ele usar o termo teologia, ele chamou esta doutrina de teontologia, a fim de definir melhor a doutrina de Deus e assim evitar interpretações ambíguas. E ainda de acordo com Schaeffer, como o termo grego ontos significa ser, a ênfase de tal estudo recai somente sobre o ser de Deus. Segundo Charlie Hodge, ele vai dizer que a doutrina de Deus é o principal assunto da teologia sistemática ou de qualquer sistema teológico. É o ponto de partida que norteia todo o ensino teológico. E uma das perguntas que mais incomoda o ser humano quando vai estudar a respeito de Deus, talvez seja essa: quem é Deus? Entretanto, Deus, ele não se esconde e nem se omite a alguém a possibilidade de ser conhecido. Antes, ele tem prazer em revelar-se para cada um. O ser humano, em sua mais alta ignorância, podemos dizer assim, ou na sua rebeldia, apresenta diversas sugestões na tentativa de responder à pergunta que eles mesmos fazem. Para uns, Deus é apenas uma energia. Para outros, é um ser étero, um ser imaginário ou um conjunto de forças que agem direta ou indiretamente no mundo sobre a vida das pessoas. Só que a melhor e a mais profunda e completa definição que podemos ter sobre a natureza de Deus
é nos dada pelo Filho. Em João capítulo 4, verso 24, onde está escrito: Deus é Espírito. Muitas teologias do passado tentaram classificar os atributos morais e a natureza de Deus. O Supremo Ser, porém, não se revelou simplesmente para transmitir-nos conhecidos teóricos a respeito de si mesmo. Pelo contrário, a revelação que ele fez de si mesmo está vinculada a um desafio pessoal, a uma confrontação e a oportunidade de um homem reagir positivamente a essa revelação. Podemos perceber que não é as nossas teorias imaginárias que elabora o ser de Deus, mas são os princípios que ele deixou revelado acerca de si mesmo que nos faz entender quem Deus é. Isso fica evidente quando o Senhor se encontra com Adão, com Abraão, com Jacó, com Moisés, com Isaías, com Maria, com Pedro, com Natanael e também com Marta. Juntamente com estas e muitas outras testemunhas, como está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 1, podemos testificar que estudamos a fim de conhecê-lo experimentalmente e não somente para saber a respeito dele. Nossa maneira de compreender a Deus não deve basear-se em pressuposições a respeito dele ou em como gostaríamos que ele fosse. Pelo contrário, devemos crer no Deus que existe e que ele próprio optou por se revelar a nós através das Escrituras Sagradas. Em relação à existência de Deus, onde acharemos evidência da sua existência? Nós acharemos evidência na criação, na natureza humana e também na história humana. E através dessas três esferas, deduzimos 5 evidências seguintes da existência de Deus. Primeiro, o universo deve ter uma causa primária ou um criador. Isso se chama de argumento cosmológico, que vem da palavra grega cosmo, que significa mundo. Segundo, o desígnio do universo aponta para uma mente suprema, ou seja, o argumento teleológico, que significa desígnio ou propósito. Terceiro, a natureza do homem, com seus impulsos e aspirações, assinala a existência de um governador pessoal. Isso chamamos de argumento antropológico, que vem da palavra grega anthropos, que significa homem. Quarto, a história humana dá evidências de uma providência que governa sobre tudo, argumento histórico. E para fechar, a crença universal, que é o argumento do consenso comum. Então Deus, ele está além de todas as causas finitas. Assim como nós temos, isso é interessante, argumentos para provar a existência de Deus e dizer com toda a certeza que Deus existe, há também aqueles que negam a existência de um Deus. E para talvez corroborar com a sua explicação de que Deus realmente existe ou não, algumas teorias inadequadas são expostas, como o ateísmo, que é a ideia da negação do Senhor. Isto é, Deus não existe. Só que o ateísmo, ele é contraditório em si mesmo. Porque para negar a existência do Deus verdadeiro,
os ateístas apoiam-se na pressuposição de que ele existe. E a palavra de Deus chama os ateus de nécios, onde afirma dizerem não a Deus. Isso está relatado nos Salmos 14, verso 1 e Salmos 53, versículo também de número 1. Já o agnosticismo é a negação do conhecimento ou do conhecer, ou seja, os agnósticos, eles têm uma opinião formada sobre Deus, não negam, mas também não afirmam a existência, não são contra, também não são a favor do Todo-Poderoso. Já o evolucionismo é a teoria que ensina que os organismos biológicos evoluíram no longo processo através das eras. Só que no evolucionismo há duas formas de evolucionismo. Primeiro, o evolucionismo ateísta e segundo, o evolucionismo teísta. O evolucionismo ateísta, ele exclui Deus da criação. Já o evolucionismo teísta parte de um princípio de que o Senhor criou as matérias ou os materiais originais e que esse processo evolutivo se encarregou do desenvolvimento deles até a perfeição. Também nós vamos ter o politeísmo, que é a prática, a crença, a adoração a mais de uma divindade. Isso significa que os politeístas servem e adoram a vários deuses. E aqui não se trata do simples fato de ele reconhecer a existência daqueles deuses, e sim de eles obedecerem a um sistema oposto ao monoteísmo, que é a crença em um único Deus verdadeiro, como as Escrituras nos ensina em Deuteronômio capítulo 6, verso de número 4, dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Temos também o enoteísmo. O que é o enoteísmo? Enoteísmo é a crença ou a teoria que indica uma adoração a um só Deus, todavia, entretanto, admite a existência de outros deuses, ou seja, é uma teoria que fica entre o monoteísmo e entre o politeísmo. Já o materialismo, que é a crença que não é a mesma coisa que a materialidade, trata-se da teoria pelo qual se afirma que a matéria é a realidade última, ou seja, é a única coisa existente nessa teoria. Não há lugar para Deus, tampouco para qualquer classe de realidade espiritual, transcendental e também imaterial. Já o panteísmo é a teoria que postulam a identidade do Todo-Poderoso com o universo. Ou seja, trata-se de uma crença religiosa ou filosófica do hinduísmo, que é a teoria de que Deus é tudo e tudo é Deus. Não há separação entre criatura e também criador. O deísmo já é a doutrina pelo qual se afirma a existência de Deus, mas ao mesmo tempo assevera que ele está muito longe de nós seres humanos, ao ponto de ele não se envolver com os assuntos humanos. É uma teoria que vai contrária ao teísmo, que é o ensino pelo qual a ortodoxia cristã afirma que Deus, de jeito nenhum, ele está longe de nós seres humanos.
como diz em Atos 17, verso 27, como também ele se interessa no ser humano, como escrito está em Hebreus capítulo 11, verso de número 6. E para encerrar, nós temos o monismo, que trata-se de uma forma de panteísmo. Deus e a natureza, segundo essa teoria, que é muito comum no hinduísmo, se dissolui em uma única realidade impessoal. Então, meus amados irmãos, podemos perceber que muitos se criaram para tentar provar a existência de Deus, mas que a conhecer a Deus, o seu modo de agir, o seu modo de tratar, o seu modo de trabalhar, tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que ele fez e, além de mais, como ele trata o ser humano, nós temos que buscar através da revelação bíblica. Que Deus possa lhe abençoar e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.